Você ouve o programa Faze-te ao Largo. A apresentação Silvano Rocha, pregador e missionário da Comunidade Católica Shalom. Muito bem, hoje, terça-feira, 30 de setembro, já estamos por aqui com o programa Faze-te ao Largo com o nosso amigo Silvano Rocha. Então vamos acolher, meu querido, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Isaías, boa tarde, Geraldo, boa tarde, ouvintes da Rádio Comunitária, essa emissora que faz com que a palavra chegue no coração da gente. É uma alegria estar aqui novamente. Alegria toda nossa, hoje, terça-feira, estamos também findando aqui a nossa participação aqui no programa Onda Livre e não poderias ter dia melhor que como terça-feira para a gente fechar com chave de ouro aqui, com a sua mensagem, né, que sempre deixa aqui para todos nós. É uma alegria, um prazer de poder encerrar esse momento, né? Não é um adeus, mas um até logo. E como você sempre fala, que os mais bonitos são aqueles que mandam a mensagem via WhatsApp, né? E qual que é o número? É isso mesmo, é o 389-9866-3600. 389-9866-3600. E hoje o tema que nós vamos meditar, crer para receber. Então, na Igreja Católica e também nas outras igrejas, a importância da palavra de Deus. Então, esse mês de setembro, dedicado à palavra de Deus, hoje, de uma maneira especial, é o dia da Bíblia, para a gente sempre recordar a palavra de Deus. Para a gente aprofundar nesse tema, crer para receber, nos versículos bíblicos, Marcos, capítulo 11, versículo de 22 a 26. Jesus respondeu-lhes: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, ergue-te e lança ao mar, e não duvidar no coração, mas crê que o que diz se realiza, assim lhe acontecerá. Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que já o recebestes, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, se estiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Porém, se não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará vossas ofensas. Tem também uma história para a gente entender sobre esse tema. Então, a história diz que um padre recém-ordenado foi designado para uma paróquia pequena do interior do Ceará. Chegando lá, foi conversar com os fiéis locais para se inteirar da situação da paróquia. Os fiéis viviam desanimados e a maior reclamação era de que não chovia havia muito tempo. A falta de chuva, inclusive, fazia com que os fiéis fossem menos à igreja, que já estava ficando vazia. Além disso, os mais velhos se queixavam que com a falta de chuva tinha pouco trabalho na região, que se dedicava mais à agricultura. E os jovens frequentemente mudavam-se para a cidade grande à procura de trabalho. O padre, vendo toda aquela situação, porque passava a população local, e resolveu ajudar. Passou a anunciar em todas as missas que em um determinado dia iria ter um multirão de oração para que chovesse na região. Atraídos pela possibilidade de chover, a praça da igreja lotou de tanta gente. Todos estavam ali para orar, para que Deus mandasse a tão esperada chuva para o sertão. O padre subiu no palanque armado na praça
e todos silenciaram para ouvir as palavras do padre, esperando que daquelas abençoadas palavras viesse a chuva. O padre olhou bem aquela multidão e então, pegando o microfone, disse: hoje não vai chover. O povo se alarmou e alguns disseram: mas padre, você nos chamou aqui para orarmos pela chuva? Disse que assim a chuva viria. O padre então repetiu: digo e repito, por mais orações que façamos, não vai chover. Sabe por quê? Ninguém trouxe guarda-chuva. Assim somos nós. Às vezes queremos que Deus nos faça algo. Oramos pedindo uma graça, mas em nosso coração não acreditamos que Ele possa realizar. Quando pedir a Deus, não espere para ver realizado o seu pedido, mas haja como se já o tivesse recebido. Essa historinha que nós ouvimos e também o versículo de Marcos 11, 24. Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que já o recebestes, e assim será para vós. Muitas vezes nós não recebemos as graças de Deus, porque nós pedimos, mas não acreditamos, não duvidamos, não preparamos o nosso coração, não estamos preparados para receber aquela graça. E quando nós rezamos, o que é a oração, resumindo assim, em poucas palavras? A oração, a essência da oração é a verdade. A minha verdade acerca daquilo que sou, vivo e estou sentindo. Então, quando eu for rezar, eu preciso falar daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo, daquilo que eu estou sentindo, mas falar a verdade. Santa Teresinha, ela vai dizer que, para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu. Um grito de reconhecimento e amor no meio da aprovação ou no meio da alegria. A oração também precisamos rezar nos momentos difíceis, é lógico, mas também quando tudo está bem. Se está difícil, nós vamos rezar a oração de súplica, vamos pedir ao Senhor, vamos clamar, vamos entregar. Mas se tudo está bom, também louve ao Senhor, agradeça. No Catecismo da Igreja Católica, fala algumas formas de oração. Tem a oração de bênção, a adoração, a oração de súplica, quando eu peço por mim, a oração de intercessão, quando eu peço pelo outro, a oração de ação de graças, de louvor. Também tem outras orações, a oração de entrega, de renúncia, de cura, de libertação. E como que a oração acontece? O que eu preciso fazer para que, na essência, essa oração aconteça? A oração tem as fases. A primeira, eu preciso encontrar comigo mesmo. A segunda, eu encontro com Deus. Então, eu preciso preparar para aquele momento. São João Crisóstomo vai dizer que a nossa oração seja ouvida depende não da quantidade das palavras, mas do fervor de nossas almas. Então não é o falar muito, é entregar o nosso coração, é a verdade, é acreditando que Deus fará sempre o melhor. E muitas vezes as graças não acontecem porque nós pedimos mal, ou às vezes não pedimos também. Na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo de 2 a 3, está escrito assim: não possuís, porque não pedis. Pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos prazeres. Então nós não recebemos as graças porque nós não pedimos. Ou porque pedimos mal. O que eu tenho pedido primeiro? Aquilo que é mais importante, eu preciso pedir ao Senhor, viver uma vida de santidade,
viver uma vida na graça. Esse é o primeiro ponto, o mais importante. Depois eu preciso pedir todas as outras coisas, aquilo que é necessário, não ter medo, mas não só pedir só para nos satisfazer, só bens materiais, essas coisas. Deus vai dar isso? Sim, se for a vontade dele, sim. Mas peço o essencial. O essencial é ter intimidade com Deus. Lá em Mateus, no capítulo 6, 33, está escrito: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, se eu busco o reino de Deus, a intimidade com Deus, viver num estado de graça, de santidade, busca a minha salvação, Deus vai dar todas as outras coisas. Também nós não podemos duvidar. Assim como o texto nós vimos do Evangelho de São Marcos, quando nós pedimos, já temos que ter essa certeza. Então, pedir a Deus que aumente a nossa fé, que Deus convença o nosso coração, pedir o Espírito Santo. Também na carta de São Tiago, capítulo 1, versículo de 6 a 8, contanto que peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Dúbio e inconstante, como é em tudo o que faz. Então eu preciso pedir ao Senhor para tirar a dúvida. Se eu pedir aquilo, porque tem hora que nós queremos uma coisa, depois já não queremos mais. Não, tenha convicção, tenha certeza, eu vou pedir isso, eu quero isso para a minha vida. Em 1 Tessalonicenses 5:17 está escrito: orai sem cessar. Então eu não posso desistir, eu não posso desanimar, porque muitas vezes nós só rezamos, e tem gente que acontece isso, só reza quando tem vontade, só reza quando as coisas estão difíceis, quando o calo aperta, como diz aquele ditado. Não, rezar em todos os momentos. Santo Agostinho, ele vai dizer: vive-se como se reza. Reza bem quem vive bem. Vive bem quem reza bem. Então, se eu estou vivendo mal, de uma certa forma, eu estou rezando mal. Eu não estou dizendo aqui que nós não vamos passar por tribulações, por situações. Vamos. Mas se eu estou buscando o Senhor na oração, eu vou passar em paz. A minha vida vai estar em ordem. Porque o nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de ordem. Nós vamos passar por enfermidades, vai ter perdas de entes queridos, nós vamos ter outras situações, mas com Deus eu vou passar em paz. Porque nada pode tirar a nossa paz, é a palavra de Deus. Se a gente vê as citações dos textos bíblicos, se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Tudo posso em Jesus Cristo, porque Ele nos dá força, Ele nos fortalece. Se Deus é por nós, em Romanos, quem será contra nós? No Salmo, caia 1.000 à direita, 10.000 à tua esquerda, você não será atingido. É promessa, é graça de Deus. Então Deus cuida de nós. São João Crisóstomo, naquele texto, repetindo, que a nossa oração seja ouvida depende não da quantidade das palavras, mas do fervor de nossas almas. Santo Afonso de Ligório vai dizer que quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena. Uma outra frase de São João Crisóstomo: nada se compara em valor à oração. Ela torna possível o que é impossível, fácil o que é difícil. É impossível que caia em pecado o homem que reza. No livro do Eclesiástico,
E aqui, encerrando esse momento, quero dizer para você que Deus ouve a nossa oração. Mas como o tema desse encontro, crer para receber. Então, no Eclesiastes, capítulo 21, versículos 5 ou 6, a oração do pobre vai direta ao ouvido de Deus, e o seu julgamento virá sem demora. No Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 12, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedem. Último texto bíblico. Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 14. Repetindo, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nesses textos bíblicos, naquela história, o padre, aquelas pessoas, elas precisavam da chuva, mas elas pediram e foram para aquele lugar sem estar preparadas. Ninguém levou o guarda-chuva preparando. Ali, se chovesse, teria o guarda-chuva. Às vezes nós pedimos com dúvidas no nosso coração. Hoje, nesse encontro, encerrando o mês de setembro, Deus quer falar isso para você, que Ele atende. Se for a vontade dEle, se for para o seu bem, se for para o seu crescimento, para a sua salvação, Deus vai atender todos os pedidos. Todos. Todos são todos. Mas é preciso acreditar. É preciso pedir, mas a minha fé é pequena, é fraca. Peça ao Senhor para aumentar a fé. Peça ao Senhor para não duvidar. Busque aquilo que é o essencial. Eu quero rezar com você e por você, pedindo essa graça. Pedindo que os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, você que até já desistiu. Quando a gente reza, se for a vontade do Senhor, Ele coloca em nosso coração inspirações, Ele pode falar conosco, Ele pode inspirar algo para falar. O que o Senhor está falando no meu coração agora é que tem muitas pessoas que desistiram, que já não acreditam mais, que vê um Deus muito distante, não vê um Deus próximo, e que esta palavra de hoje é para você. Deus está falando diretamente com você. Não desista, não desanime. Uma outra coisa importante é que Deus, Ele não atrasa, Ele capricha. Então, se algo está demorando, não é porque Deus está em atraso. Ele vai dar o melhor. Deus sempre dá o melhor. Eu encerro contando também uma historinha. Tinha uma jovem que ela participava, frequentava muito a igreja. E ela se preparando para o vestibular. E ali ela fez ali a prova, não conseguiu passar. E ela chegou no padre e disse: Padre, eu estou decepcionada com Deus, porque eu não passei na prova. As minhas colegas de trabalho, elas vivem na farra, até mesmo fazem coisas erradas. Eu procuro viver uma vida reta, Padre. E eu não passei e elas passaram. Não é isso, elas também merecem. Mas eu achei injusto, porque eu ensinei elas, eu estudei com elas e eu não passei. Eu, Padre, não, Deus vai ter o melhor para você. O padre não a viu por um tempo. Depois, passados uns 10 anos, essa moça: Padre, o padre olhou, não reconheceu. Sou eu, a fulana. Aí ela falou: eu sou aquela pessoa que falou isso, fez aquilo. Pois é, Padre, aquela orientação que o Senhor me deu. Depois, fiz a prova naquele ano, numa faculdade particular.
No outro ano, padre, eu consegui passar num curso bem melhor, eu ia fazer enfermagem. Mas o meu sonho era fazer medicina. No outro ano eu passei em medicina. Lá eu encontrei uma pessoa que hoje é o meu esposo. Essa filha que está, essa moça, essa menina que está aqui comigo é minha filha. E ela dizia que tinha o seu consultório. Então Deus não tarda, Ele capricha. Então nesse Pai Nosso, que Deus possa abençoar você, para você nunca desistir. Ele tem sempre o melhor para você. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.